Olá, estamos de volta com mais um programa Infância em Foco. Hoje com uma presença muito especial, por quem eu tenho muito carinho, a pedagoga, gestora educacional, Débora. Então, Débora, conta pra gente, conta pra quem ainda não te conhece, conta um pouquinho da tua história pra gente. Obrigada. Olá, pessoal. Então, primeiro queria agradecer o convite. A gente que agradece. Para essa prof querida, trabalhei com a Isabel há alguns anos, conheço o trabalho dela. Hoje ela é prof também de uma pessoa muito especial para mim. Ai, mamãe. Tenho acompanhado toda essa tua caminhada na educação, sim, uma prof ímpar. Obrigada pelo convite. Então, me apresentando um pouquinho, eu sou a Débora, sou pedagoga, trabalhei sempre com gestão educacional e também com mentoria para jovens, né, referente à escolha profissional e colocação no mercado de trabalho. Tenho 42 anos, sou esposa, sou mãe, recentemente fiquei sabendo que você é avó, muito faceira, e hoje, atualmente, né, voltei há pouco tempo para Montenegro, trabalhei durante 7 anos em São Jerônimo, Charqueadas, na direção e coordenação de escola, e antes ainda de ir para lá, fui diretora também da escola do Colégio São José, aqui de Montenegro. E essa minha caminhada na educação, fui professora antes de ser diretora, né, e coordenadora, fui professora de curso de qualificação na área do RH, porque após a minha formação em pedagogia, eu fiz um MBA em gestão de recursos humanos. Eu sempre gostei de trabalhar com desenvolvimento, né, das pessoas, treinamento, e trabalhar com recrutamento, seleção. Então, trabalhei em algumas indústrias aí da cidade nessa área, e por isso que eu fui dar aula. Fui dar aula nessa área e me encantei na docência, e aí fui professora, depois fui coordenadora, diretora, né. Atualmente estou em Montenegro, trabalhando no SESC, na supervisão pedagógica do EJA e do contraturno. Também estou amando, né? A gente, quando faz o que gosta, eu brinco que não é um trabalho, assim, né? É um hobby, é um passatempo, assim, muito gostoso. A educação é amor pra vida, né? É algo que a gente, quando ama, a gente não larga mais, né? É verdade. A gente tem aqui no nosso programa sempre essa ideia, assim, de falar um pouquinho sobre a infância, mas também a gente sempre teve esse interesse de trazer algumas ideias voltadas ali para a adolescência e dessa ligação do que é preciso, né? Quais são as coisas importantes que a gente precisa visualizar e que as famílias precisam estar atentas. Às vezes a gente pensa assim, que a adolescência ela é uma etapa à parte da infância, que a vida adulta é uma etapa à parte da adolescência, da infância. Não, uma etapa ela se conecta com a outra e uma etapa é muito importante ser observada em suas especificidades, né? Então, por isso que a gente chamou a Débora hoje para a gente conversar. Para além dela poder nos ajudar um pouquinho no que se refere à adolescência, também tem esse olhar do que se pode fazer na infância que ajuda a adolescência e que ajuda a fase adulta. Sim. Então, pensando nisso, Débora, assim, conversa com a gente um pouquinho, explica um pouquinho quais são esses desafios que um adolescente enfrenta quando encerra o ensino médio, uma etapa tão importante na vida, tão marcante para eles, e é uma ruptura também, um marco muito importante. Quais são esses desafios que tu observa na tua caminhada que esses adolescentes enfrentam? Sim, a gente vê que hoje em dia a gente sempre compara, né, as gerações, né, e aí a gente acaba pecando nessas comparações, porque realmente elas nunca vão ser iguais. Né? E a gente não pode cobrar as mesmas coisas porque são épocas diferentes. O mundo evolui, as pessoas evoluem, né? E nós, como pais, né, a gente sempre se preocupa em zelar pelos nossos filhos, o bem-estar deles, né? E cada vez mais a gente vê que os nossos alunos, os adolescentes, eles estão indo para a escola cada vez mais sem saber o que é da vida, né? Custando a sair de casa,
né? Antigamente a gente queria, o que a gente queria? A gente queria era se formar logo para começar a trabalhar, para ter o seu dinheiro, para fazer sua carteira de motorista, para poder ter o dinheiro para sair, para não ficar pedindo para o pai e para a mãe, para ter a sua independência. A independência era o sonho, né? A independência era o sonho. E hoje em dia a gente vê filhos com 30 anos, 40 anos morando com os pais, e tá tudo certo, assim, cada um tem o seu tempo, a gente sempre diz isso, cada um tem seu tempo, a gente tem que respeitar o tempo de cada um, né? A gente não pode comparar as pessoas, não estou dizendo que não tenha hoje adolescentes que já estão querendo, né, a sua independência, mas na maioria das vezes o que a gente vê é que cada vez eles estão saindo mais tarde de casa e estão cada vez mais sem saber que caminho seguir. Né? Inseguros com as suas opções, Inseguros com as suas escolhas. com as suas opções. Então, claro, o que acontece assim? Como eu trabalhei muito tempo em empresa, selecionando pessoas, recrutando pessoas, eu estive do lado da empresa vendo as necessidades da empresa e vendo o que chegava até as empresas. Né? Trabalhei e trabalho com escola, preparando as pessoas para o mercado de trabalho. E foi a partir disso que eu vi a grande necessidade, que daí foi quando eu montei um projeto de mentoria para jovens para escolha profissional. Porque cada vez mais eu percebia que os nossos alunos estavam indo despreparados, né, para o mercado de trabalho, sem se conhecer. Né? Então, eu preparei todo um projeto com uma mentoria, porque o que eu vejo que falta assim, é muita questão do autoconhecimento. Eles não se conhecem, eles não sabem nem o que eles gostam, o que eles querem, né? É um dia de cada vez, né? E não vão atrás. Então eu trabalho muito essa coisa assim de questionar eles, faço teste vocacional, perfil comportamental, né? Uma autorreflexão. Uma autorreflexão, que isso eu vejo que é uma carência que eles não fazem em casa, e muitas vezes eles são cobrados em casa por uma decisão ou para seguir assim uma profissão de um tio, de um pai, de um avô, e aí eles vão e daqui a pouco eles dizem que não era aquilo. Eles vão na euforia para seguir, para a escolha da família, e daqui a pouco eles se frustram porque não é aquilo que eles gostariam, né? Então, quando eu atendo esses adolescentes, né, e cada vez mais eu tenho atendido até pessoas adultas que estão se questionando novamente sobre as suas escolhas e querendo fazer uma transição de carreira, que eu digo que a gente precisa primeiro se autoconhecer, né? Então, esse autoconhecer tem várias coisas que precisam ser trabalhadas desde a infância, né? Mas que muitas vezes acaba pulando essas etapas, e aí a gente tenta resgatar isso lá na adolescência, na juventude, na vida adulta, né? Então os pais precisam estar atentos assim, até que ponto eu posso ir, e até que ponto eu posso deixar ele fazer as suas escolhas, né? A gente tem que mostrar os caminhos, mas quem tem que seguir o caminho são os filhos. Muito importante isso. E às vezes são nos pequenos detalhes do dia a dia. A gente, nos pequenos, o filho quer colocar uma roupa que não é adequada para aquele lugar, ou às vezes, né? Uma roupa que poderia estar mais bem vestido para aquele lugar, uma regata não fica tão bem, né? Alguma coisa assim. E aí a gente vai levando e vai conduzindo eles para aquilo que a gente quer. E eles chegam numa certa etapa sem sofrer as consequências das escolhas deles, porque a gente foi escolhendo por eles, e eles não sabem tomar a decisão. Exatamente. São nas pequenas decisões que a gente vai firmando as grandes decisões, né? Exatamente. Eles são, como esse teu exemplo, também a questão que eu vejo assim, e aí eu fico observando muito assim em escolas, enfim, onde tem crianças, a questão da frustração. Os pais não querem que as crianças se frustrem, ela precisa se frustrar. Ela precisa errar. Claro que enquanto pais não é por mal, a gente faz isso, eu já fiz isso. A gente quer dar o maior conforto, quer ver assim, deixar o mínimo possível que o filho se frustre, se decepcione, e na realidade a gente precisa deixar.
Fortalece. A gente, enquanto adulto, a gente diz, a gente aprende com erro. Então, por que teu filho não pode aprender com erro, né? Tão difícil para o pai ver o filho sofrendo que ele não permite que o filho sofra, quando muitas vezes este sofrimento pequeno, né? Por exemplo, passar um pouquinho de calor, passar um pouquinho de frio, são pequenas situações que são grandes lições, que fazem a gente pensar. Muitas mães de adolescente dizem, eu digo para levar um casaco e ele não leva, porque na verdade não viveu aquele momento de saber que em algum momento a gente vai precisar viver cada etapa, e que bom que ela seja no momento adequado. Exatamente. A gente, enquanto pais, a gente está ali para orientar, mas tem que deixar o filho seguir o seu caminho, tá orientando, tá amparando quando precisa, mas tem que entender que ele tá se formando ali, né, a personalidade dele, né, ele enquanto pessoa, né, então eu dou sempre um exemplo assim em escola. O que acontece em escola? Algumas vezes os colegas brigam entre eles. Eu disse, e tá tudo certo, né? Ele tem perfil diferente, às vezes um fez alguma coisa errada, outro não gostou, enfim, por diversas questões. Mas aí o que acontece? Eles brigam entre eles, e enquanto tá só entre eles a briga, tá tudo certo. O problema é quando os pais se envolvem, porque daí as crianças já se resolveram entre elas e os pais ainda estão brigando, né? Então tem que deixar as crianças resolver, porque isso ajuda a formação do caráter delas, auxilia no crescimento delas, na postura, na opinião, na independência, na autonomia delas. Então é importante assim a gente e mostrar sempre para o filho, né, que ali, né, tu é o pai, tu é a mãe e ele é o filho. Ele tem que saber o limite, o respeito das coisas, né? Tem que saber a posição de cada um, né? Mas tem que dar essa liberdade pro filho quebrar a cara, se arrepender, chorar, né? A gente entende, sabe, né? Enquanto prof, que não é por mal. E o filho não vem com o manual, né? É sempre pelo amor. É sempre pelo amor. Mas enquanto educadoras, a gente vê, acompanha, sabe que é necessário. A importância disso. Eu costumo sempre dizer no espaço, quando a gente atende aos adolescentes, dessa importância das famílias permitirem, ou aquelas crianças que estão na transição ali, são crianças, estão entrando na adolescência, o quanto é importante isso de deixar com que eles sofram as consequências das atitudes deles, das ações. Então, às vezes, o filho esqueceu um trabalho em casa que era para entregar naquele dia, a mãe volta para casa, percebe, vai na escola correndo, leva o trabalho. A gente sabe que é puro amor e não é nenhum julgamento, mas uma reflexão. O quanto é importante lá para tua vida adulta, quando tu tiver que entregar um trabalho, quando tu tiver que chegar no teu horário, no teu trabalho, o quanto isso é importante tu sofrer a consequência lá, na época da escola. Não levei o trabalho, não tenho agora como entregar, perdi essa nota. Ainda são situações que a gente consegue resolver dentro do ambiente escolar, a gente consegue resolver, e a consequência às vezes ela é mais importante do que a própria. Mas antes de ir, a gente vou chamar para o intervalo, mas antes disso, Débora, eu queria tu trouxe uma fala logo no início que eu acho muito importante pra gente refletir, que é algo que eu escuto muito e que um pouco me incomoda quando eu escuto. E eu sei que não é na maldade, eu sei que não é na intenção de magoar o filho. Mas eu escuto muito isso, eu acho importante a gente refletir. Quando a gente diz assim, no meu tempo, eu não podia fazer isso. No meu tempo era muito melhor, a gente não tinha o telefone, mas a gente jogava bola, a gente fazia isso. E o quanto a gente traz uma carga pesada para a criança ou para o adolescente quando a gente diz isso. Nossa. Porque se eles não podem mais jogar bola na rua como nós jogávamos, né, e ter aquela liberdade, eles não têm por uma escolha da família, que então opta por eles ficarem ali. Por questão de segurança, o mundo não é mais o mundo que se tinha antigamente. E até nos pequenos detalhes. Eu gostava mesmo era de estar brincando, eu gostava mesmo era de estar lendo um livro, eu gostava mesmo, né? A gente traz essas questões assim. É a realidade que hoje é imposta para as crianças, é a realidade que hoje é imposta para os adolescentes. E se a gente não proporciona algo diferente, a gente não pode também cobrar algo que eles não vão poder fazer. Se o que eles têm acesso
com mais facilidade em casa é a televisão, é o celular, é o computador, e o que eles menos têm acesso são os livros, eu não posso exigir que ele leia. Exatamente. Eu tenho que trazer, eu tenho que então proporcionar. Claro que a gente precisa trazer um pouquinho, né, a questão do limite, do tempo de uso, tudo isso é muito importante. Mas é importante a gente também olhar aquilo que a criança pode mudar, o adolescente pode mudar e aquilo que não depende deles. Exatamente. Mas então, finalizando com uma reflexão que eu acho muito importante, a gente finaliza esse primeiro bloco, logo a gente retorna com esse assunto tão gostoso de conversar. Voltamos com mais um bloco do nosso programa de hoje. E agora, Débora, eu queria que tu contasse um pouquinho pra gente o que os pais que percebem os filhos nesse momento desafiador da vida, o que eles podem fazer para ajudar os filhos? Sim, é muito importante os pais estarem observando, né, essa fase dos filhos e tentar o menos possível influenciar com os seus gostos, né, com as suas vontades, né. Eu sempre digo para os alunos que quem vai trilhar esse caminho, quem vai viver esse caminho, são os nossos alunos, são os filhos, né? Então, se ele se frustrar, quem vai sofrer com essa frustração é o próprio filho, né? Não são os pais. Então, é importante trabalhar. Claro, a gente já conversou, né? Desde a infância ali, algumas coisas que a gente precisa reforçar, né, para o desenvolvimento, né, do filho, mas quando ele chega na juventude, que vem muitas dúvidas, auxiliar eles nesse sentido de investigar mais sobre as profissões, procurar algum auxílio, né, conversando com profissionais, fazendo testes de perfil comportamental, teste vocacional, para se autoconhecer, buscar também psicólogos ou uma mentoria nesse caso, né, para eles também conseguirem se autoconhecer e ver o que realmente eles querem. Porque às vezes eles começam a entender por que será que eu gosto de determinada profissão. É porque nessa profissão existe cálculo e eu me identifico com a matemática, eu sempre gostei da matemática, né? Então, mas eu sempre gostei de ver séries de questões de cirurgia, de saúde, né? Então daqui a pouco, será que não é uma medicina? Mas ele precisa se autoconhecer para tomar essa decisão, né? E claro, nenhum caminho é para sempre. A gente, né, eu sempre digo assim, a gente sempre pode mudar o percurso, né, desse caminho, né? Então assim, não é feio ter que trocar uma faculdade, trocar de curso, não é feio, né? É importante que tu seja feliz nas tuas escolhas. E se daqui a pouco tu fez uma escolha que não era bacana, beleza, vamos recalcular essa rota, né? E vamos buscar aquilo que te dê prazer, porque é o que a pessoa, né, o adolescente vai seguir por muitos anos naquele estudo, naquela profissão, então tem que ser uma coisa que dê prazer para ele também, né? Que faça feliz. Que faça feliz, com certeza.
A gente costuma ver essa conversa, ver essa fala assim, entre as famílias começarem a surgir lá no ensino médio. Quando a criança, o adolescente vai para o ensino médio, aí começa a se pensar um pouquinho sobre isso. Chegando lá no segundo ano do ensino médio, começa um pouco das aflições. Que também não é necessário a gente pensar assim, dessa forma. Com tranquilidade, as coisas vão se acomodando. Mas antes de tudo isso, e acho que é muito importante a gente pensar, sempre antecipar, antes de que uma ansiedade possa surgir, antes que um momento, uma turbulência possa surgir, é importante a gente vir pensando antes já, ir preparando essa casinha, preparando, arrumando a caminha, para que as coisas se acomodem, né? Na infância, existem algumas situações, algumas coisas a gente já conversou aqui, mas além do que a gente trouxe, existem algumas ações, algumas práticas que os pais podem vir fazendo para que quando chegue este momento de escolha profissional, a criança ou adolescente se sinta mais seguro, mais confiante de si, das suas decisões e até mais tranquilo também com o fato de não saber o que quer fazer e tomar alguma decisão e saber que se mais pra frente tiver mudanças, tá tudo ok, né? A frustração, como tu bem colocou antes, o voltar atrás, o repensar o que se fez, voltar a fazer uma escolha diferente, tá tudo ok. A vida não é tão redondinha, tem muitas arestas, muitas questões que a gente precisa ir ao longo da vida ir observando e tá tudo bem. Mas assim, conta pra gente um pouquinho sobre isso, o que tu pensa que as famílias podem fazer para ajudar os filhos nessas questões de tomada de decisão e de também aceitar quando a decisão que foi tomada não foi a mais apropriada. Sim. Primeira coisa, antes de qualquer auxílio ao filho, eu acho que o pai precisa se olhar, né? O quanto eu tô tão ansioso quanto meu filho de fazer uma escolha, né? É ter esse cuidado de não passar essa ansiedade para ele, porque naturalmente ele já vai se sentir ansioso nesse período, né? Em ter que fazer escolhas, porque ele vai escutar muito assim, tu já sabe o que tu vai fazer? Naturalmente as pessoas perguntam, o que tu vai ser quando crescer, né? Essa cobrança já vem desde a infância, né? E é a família não passar essa ansiedade, né? E deixar ele muito tranquilo no sentido assim, eu sei que eu tenho o apoio deles. Independente do que eu escolher, eu vou ter o apoio da minha família, né? E também daqui a pouco a própria família, né? Daqui a pouco vai observando algumas coisas que o filho tem mais facilidade para desenvolver, que tem mais interesse, que geralmente na infância começa a despertar alguns interesses que pode ser que depois mude, né, com a adolescência, mas também pode seguir. Então, quando ele chegar lá no ensino médio, a família que a melhor conhece, né, o seu filho, já vai saber assim, eu percebi que ele tem facilidade, enfim, para cálculo. Dentro de cálculo ele pode ser N coisas, né? Pode ser engenheiro, pode ser arquiteto, pode ser professor de matemática, pode trabalhar, enfim, com várias, contador, administrador, enfim. Mas, mesmo sabendo disso, não tentar impor pro filho, né? Tipo, eu percebi que tu gosta de cálculo, sabe que tu faz uma engenharia? Não, deixa ele descobrir. E é proporcionar um ambiente que faça com que ele consiga descobrir isso. Se é com ajuda profissional, se é com indicações para ele procurar profissionais, enfim. Mas que a família controle essa ansiedade para não passar para ele essa cobrança assim, de ter que escolher, de ter que fazer uma escolha. E também não colocar os seus gostos, porque cada um tem um perfil diferente, cada um sabe seu tempo, né? E nada também, não está escrito em nenhum lugar que tem que terminar um ensino médio que já tem que fazer um vestibular e já começar um curso de graduação ou um curso técnico, né? Não diz isso. Eu dou um exemplo muito assim da minha filha. Ela saiu do ensino médio, vou fazer biomedicina. Beleza, tu gosta? Ela sempre gostou da área da estética, né? Então, eu disse, vai ver que é por isso que ela quer fazer biomedicina, né? Foi pra faculdade,
fez o primeiro semestre, quando estava no final do primeiro semestre, ela começou a ir para dentro de laboratórios. Ela disse, eu não me enxergo trabalhando em laboratório. Eu digo, mas vai ter laboratório? Ah, mas eu acho que não é isso que eu quero. Eu disse, então nós vamos parar. Agora tu vai ficar meio semestre sem estudar. Ótimo. Tu vai fazer essa pesquisa. Ela foi falar com profissionais, ela pesquisou faculdades, ela pesquisou a grade curricular, a ementa das disciplinas, para ver se ela se identificava com as disciplinas que seriam trabalhadas no curso. Enfim, ela fez todo esse estudo, conversou com alguns conhecidos que são profissionais da área, e ela hoje está quase se formando, ano que vem se forma em psicologia e está amando. Olha só. Se achou, ela precisou desse momento. E que importante esse apoio da família. Exatamente, exatamente. E hoje ela tá muito realizada. E assim, não, ela se cobrou. Eu tenho que fazer um vestibular e tenho que ir direto para a faculdade. Depois ela viu que não, que era melhor ela fazer a escolha com calma e deu certo. Quando tu trazia, assim, sobre a questão de se experimentar, de se conhecer lá na infância, logo veio surgindo, assim, o que a gente vive muito nesse período da infância deles, daquelas aulinhas extras que eles fazem, né? Fazem balé, fazem ginástica, fazem esses cursos. Claro que a gente precisa proporcionar essas situações com responsabilidade, que tem que cumprir os horários, né? Que tem que fazer tudo como é o combinado, mas também o quanto é importante a gente não cobrar excelência nessas situações. A gente proporcionar esses momentos para que eles possam se conhecer. A gente não precisa ser bom em tudo o tempo todo. Não. A gente precisa experimentar para a gente se descobrir, a gente se conhecer. Olha, eu gosto muito de dançar, mas de repente o balé, eu gosto de uma coisa mais agitada, eu gosto de uma coisa mais livre. Ou eu gosto muito de dançar, acho lindo colocar roupa de bailarina. Cada um vai encontrando o seu lugar e o quanto é importante a gente proporcionar essas experiências para os filhos na infância. Acho que isso é um bom caminho para... Com certeza. Proporcionar essas experiências que a Lili também já vai se identificando com algumas áreas, né? Eu gosto mais de dança, eu gosto do esporte, enfim, eu gosto de música, né? E muitas vezes ali começa a surgir gatilhos, né, pro futuro ali, né? Que não precisa ser exatamente a tua profissão, mas vai te dando dicas do que tu gosta, do teu lugar. Débora, muito bom a conversa contigo. A gente poderia ficar muito tempo ainda conversando sobre o assunto, mas a gente precisa finalizar. Então, quero te convidar para a gente finalizar com um objeto. A gente sempre pede que os convidados tragam um objeto que represente a sua causa, que conte o porquê está neste lugar fazendo o que faz. Então conta pra gente, mostra o teu objeto e conta um pouquinho disso pra gente. Então, acho que isso aqui todo mundo conhece, né? É um canudo que a gente ganha quando se forma. Dentro geralmente vem, né, o diploma, o certificado. E eu trouxe como um símbolo que, claro, professora, né? Mas eu trouxe isso, hoje eu fiquei pensando que objeto eu vou levar. E eu trouxe justamente porque eu fiz hoje uma fala com uma turma de EJA. E eu falei para eles, vocês quando vêm para aula tem que pensar em qual o propósito de vocês, né? Alguma coisa faz vocês estarem aqui. E a gente estuda porque a gente quer algo para nossa vida, né? A gente, além do conhecimento todo, a gente sempre busca algo, né? Uma evolução pessoal, profissional. E eu, como educadora, né? Eu sempre digo isso. A minha casa é uma casa de professores e eu sempre digo na minha casa, eu não me preocupo em deixar herança para filho nenhum. A única coisa que eu preciso deixar é o conhecimento, é o estudo. E aqui representa o conhecimento, né? Na vida da gente, a gente pode perder bens materiais, né? Pode desfazer casamento, trocar as relações, enfim. Mas o que tem aqui dentro, ninguém tira da gente, né? Isso aqui é só nosso. E para ter o conhecimento, a gente tem que ir atrás do estudo, né? Independente da idade que for, a gente precisa estudar. E eu sempre digo, eu nunca parei de estudar. Eu, quando estava na escola, eu sempre queria, não vejo a hora de me formar. Aí fui para a faculdade, depois fiz especialização e estou sempre fazendo curso, me atualizando, porque hoje em dia a gente precisa se atualizar para se manter. O mundo evolui, né? As coisas mudam, né? É tudo muito volátil, hoje é uma coisa, amanhã é outra, a gente precisa estar sempre se atualizando para se manter.
para se manter no mercado de trabalho e principalmente para o nosso conhecimento, que é isso que nos mantém, né? É isso. Felizes fazendo o que se faz. Felizes fazendo o que se faz. Muito bem, então mais uma vez te agradecer, Débora, agradecer a tua presença, agradecer a companhia de vocês e nos vemos no próximo programa.